Gente amada do meu coração, a paz. Hoje eu quero ler com vocês Efésios capítulo 6. Quero falar com vocês a partir do verso 10. Hoje o tema será luta espiritual, a armadura de Deus, como se livrar dos ataques do diabo. Vamos orar porque hoje vai ser algo muito pesado. Vamos orar para o Senhor Jesus tomar conta? Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos agora, Pai, repreender todo tipo de influência demoníaca para que nada atrapalhe, Pai, a transmissão, o ensino, a absorção dos nossos corações, a mente de quem está ouvindo, a mente de quem está falando. Senhor, nós pedimos e invocamos a Sua presença. Jesus Cristo é o único adorado neste lugar. É o Seu nome, é a Sua pessoa, é o Seu Espírito Santo, Deus eterno das nossas vidas. Em nome de Jesus, nos guarde, nos ensine, nos console, nos fortaleça, nos alegre. Em nome de Jesus. Vamos que vamos, vamos lá. Efésios capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Todas as vezes que você for ler as Escrituras, não passe batido por nenhuma palavra, nenhuma. Você tem que prestar atenção em tudo o que está sendo dito. Vou dar um exemplo nesse texto. No demais, irmãos meus. Então aqui já não é uma palavra para qualquer um. Essa palavra de Efésios capítulo 6, Paulo já está falando aqui, ó, no demais, irmãos. Então ele está falando só para irmão. Isso que eu vou falar não serve se você não crê no Senhor Jesus, se você não é nova criatura. Isso não vai ser uma verdade para sua vida. Eu digo isso porque o ímpio, ele tem, e muitos crentes infantiloides, eles têm aquela ideia de que o nome de Jesus é uma palavra mágica, é como se fosse um abracadabra. A situação está complicada, em nome de Jesus está resolvida. Jesus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Então não adianta repreender o demônio vai rir. A gente vê na Bíblia a história dos filhos de Cefas, que foram tentar expulsar demônio e o demônio deu a coça neles e eles saíram correndo pelados. O diabo falou para eles: olha, eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas eu não sei quem é você não. Porque eles chegaram pro demônio e falaram: ó, em nome de Jesus, o Deus de Paulo, saia. Aí ele falou: eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas não sei quem é vocês. E desce o cacete neles. Então não é um texto para ímpio. O ímpio não tem autoridade em repreender Satanás. O Filho de Deus tem autoridade em repreender Satanás. O Filho agora no sentido falando das pessoas, né? Porque o Filho de Deus é Jesus. Nós somos filhos, mas o Filho é Cristo. E Jesus, por Ele habitar em nós, é por isso que temos autoridade contra o diabo. Nós não temos autoridade contra o diabo porque somos mais poderosos que ele, porque não somos. Apesar dele ser vencido na cruz, ele é um ser caído muito mais poderoso que o ser humano. Satanás, ele é um querubim, ele era um querubim da guarda, ele era, se a gente fosse levar em conta uma hierarquia, ok? Ele seria o quarto da Trindade. Tanto você vai ver isso que o próprio arcanjo Miguel, que é um dos dois arcanjos que a Bíblia cita, né, que tem o Gabriel e o Miguel, que você vai ver no livro de Judas que quando Moisés morre, Satanás, o próprio Satanás, ele vai tentar pegar o corpo de Moisés e Miguel vai brigar com ele. Miguel não ousa levantar contra ele, porque de uma certa forma Miguel se vê numa autoridade menor do que a de Satanás. Então Satanás, ele não é uma brincadeira qualquer que você brinca com ele assim, tipo, sai daqui derrotado. Se não existir a presença de Jesus na sua vida, ele vai trucidar você. É igual colocar a mão na jaula do tigre e dar tapa na cara do tigre. Tigre bobão, bobão. Filho, se você não tiver a proteção da jaula, se você não tiver a proteção do ambiente do Espírito Santo, se você não tiver o guarda de Israel do teu lado, o tigre vai abocanhar a tua mão e vai arrancar o teu braço. Então não brinque com as coisas do diabo. Viu? Só uma pergunta que estão fazendo: por que Satanás queria o corpo de Moisés? Muito provavelmente para usar como uma forma de idolatria. Muito provavelmente. Se ele possuísse o corpo de Moisés, criasse como se fosse uma
um altar com o corpo de Moisés, ia gerar uma adoração, uma idolatria. O ser humano é idólatra por natureza. Se não for o Senhor Jesus, ele idolatra. Ele idolatra objetos ungidos, ele idolatra azeite ungido, ele idolatra Bíblia aberta, ele idolatra imagem de santo, ele idolatra imagem de Maria, ele idolatra pessoas, pastores, ele idolatra. O ser humano, artistas gospel. Eu tenho horror de artista gospel, horror. Eu tenho horror de artista. Eu não tenho horror de quem canta, não é isso. Eu tenho horror de artistas. Pessoa que se coloca como artista. Eu tive um problema muito grande com uma menina aí, não vou falar nome porque a culpa não foi dela, eu acho, né? Ela poderia ter parado, mas enfim, não tem como saber. Que eu fui pregar uma vez antes de uma menina cantar e não consegui fazer apelo, porque quando ela subiu no palco, palco. Eu nem gosto dessa palavra. O púlpito ali, né? Ela subiu e a galera começou a gritar o nome dela, começou a ficar aquele desespero. Não consegui fazer oração de confissão de Jesus ali pra quem queria receber Jesus naquele dia. Não consegui, não venci a voz deles. Então eu tenho horror dessas coisas, mas enfim. Então o texto está falando com irmãos, o texto está falando com quem crê. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Não é pelo, não é para você ser fortalecido por Deus, é você ser fortalecido em Deus. A Bíblia usa muitas vezes Deus e Jesus como um lugar. Eles são uma pessoa, óbvio. Deus tem pessoalidade, ele tem personalidade, ele tem desejos, ele tem vontades, ele se alegra, ele se entristece. É normal isso. Deus, ele não é uma máquina, um robô sem sentimentos, muito pelo contrário, nós só somos salvos hoje porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, ele tem sentimentos. Então a Bíblia usa aqui a expressão fortalecei-vos em Deus, é nele, não é ser fortalecido por ele, é nele. É porque a figura que a Bíblia traz é de que quando nós habitamos em Deus e ele habita em nós vivemos uma dupla morada onde eu gosto dessa figura e eu vou usar para sempre. Eu estou em Cristo, então o ambiente ao meu redor é transformado. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Isso é base doutrinária. Há duas bases doutrinárias que você não pode tirar da sua mente. Duas figuras. Primeiro, a videira em Cristo que você está enxertado e o ambiente formado pela presença de Deus na sua vida. Esse ambiente é o esconderijo do Altíssimo. E a videira onde você está enxertado é o processo de crescimento e amadurecimento para que os frutos brotem. Essas duas figuras, eu vou fazer até aqui um desenho para você ver. Essas duas figuras têm que estar na sua mente. Todo o evangelho gira em torno dessas duas figuras. Primeira figura, eu vou colocar Cristo como sendo a videira, tá? Ele é o tronco. Então veja aqui, esse é o tronco. E nós estamos enxertados nele. O galho enxertado na videira, se ele é arrancado da videira, se o galho é arrancado, não existe capacidade de sustento, não existe sais minerais. Lembra do xilema, do floema, seiva bruta, seiva elaborada? Não tem condições, o galho morre. Mas o galho que está enxertado na videira, que no caso somos nós, com o tempo, entenda isso, vida cristã não é um dia, vida cristã é um processo, o processo de brotar. Esse galho, cada dia mais eu estou mais cheio de Jesus, mais manifestando o fruto do Espírito, mais eu estou manifestando os dons do Espírito. Esse galho, a tendência é que hoje eu não estou tão cheio de Jesus quanto amanhã. Amanhã eu estarei mais. Só que hoje eu estou muito mais cheio de Jesus do que ontem. Então muitas pessoas olham o estado que elas estão e elas ficam tristes. Tipo, eu estou tão longe de Deus, eu estou tão longe. Querido, calma. Como é que você estava um ano atrás? Você amava Jesus igual você ama agora? Não. Então é sinal, é uma alegria isso, porque é um sinal de crescimento. Mas nunca ache que é o bastante, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então esse processo do galho estar crescendo é o processo da santificação. E o segundo processo é que como no nosso coração, eu vou colocar aqui no galho, tá? O coração habita o Espírito Santo, nós vivemos numa redoma, uma redoma que chama esconderijo do Altíssimo. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Isso está no Salmo 91. Então a Bíblia diz
1 Pedro capítulo 5, que Satanás, ele anda como um leão buscando a quem ele possa tragar. Então ele fica aqui do lado querendo de alguma forma acessar você, mas ele não consegue porque existe uma redoma que te guarda. Isso aqui é Salmo 34, ó. Salmo 34, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Salmo 34, verso 7. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que é o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor. Então essas duas figuras têm que estar sempre na sua vida. Primeira figura, você enxertado em Jesus, crescimento progressivo. E segunda figura, o ambiente formado ao teu redor pela presença do Espírito Santo no teu coração. Vou colocar aqui até o coraçãozinho vermelhinho, que é um coração de carne, que faz com que Satanás não possa te tocar. Ok? 1 João 5,18. O que é nascido de Deus não vive no pecado, e o maligno não te toca. Essa figura é importantíssima para que a gente entenda o texto de Efésios capítulo 6. Vamos para lá? Então vamos lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Isso aqui é uma figura da videira. Quando ele está falando fortalecei-vos no Senhor, ele está dizendo sejam mais e mais enxertados nele. Como que eu faço para me enxertar mais nele? Tendo mais tempo de qualidade com Deus. Investe no tempo de oração, investe no estudo bíblico, investe na fuga do pecado, investe em louvores, investe em conversar sobre Jesus, investe em amizades que te façam crescer com Jesus. Gente, uma das coisas que mais faz você morrer, morrer espiritualmente, é quando você está num erro, você está em algum tipo de erro, e o Espírito Santo te fala que você está no erro, e na verdade isso é o próprio Jesus que intercede por nós, como está escrito em Hebreus 7:25. Ele intercede por nós, ele avisa que está errado. E aí você sabe que está errado, você ouve que está errado, e você faz o quê? Você justifica para permanecer naquele erro. Essa justificativa é um jeito de você não permanecer no Senhor. Porque quando você tá no erro, qualquer que seja o erro, e você culpa o outro, filho, o outro não tem nada a ver dos seus problemas. Os seus problemas, você é responsável pela sua vida espiritual. Eu posso ser um péssimo marido pela Enéia. Isso não é justificativa para que ela não busque a Deus. Enéia pode ser uma péssima esposa para mim. Isso não é justificativa para que eu não busque a Deus. Eu posso estar vivendo no meio de uma igreja fria. Isso não é desculpa para que eu seja frio. A intimidade com Deus é individual. A intimidade com Deus é individual. Então Deus ele vai falar com você, ele vai te avisar, ele vai falar, ó, você está lendo pouco, você está orando pouco, você está me buscando pouco, você está se alegrando pouco, você está manifestando pouco, você está fugindo do pecado muito pouco. Aí você ignora. Se você ignora, você começa a definhar. Se você ouve a voz do Espírito e obedece, é crescimento, é fortalecer no Senhor. E o problema, cara, é que essas justificativas e esses conformismos com o pecado, e é interessante porque a gente tem uma mania muito grande de ver o pecado que o outro está conformado. Ó, fulano é um pedófilo, fulano é um mentiroso, fulano é um ladrão, fulano é falso, fulano é um bêbado. Beleza, mas e você? Você não tem nada para arrumar na sua vida? Tá tudo bem com você? Você tem certeza? O Espírito Santo não está te convencendo de nada? Meu filho, se você não vê problema, então, olha, levante as tuas mãos para o céu, porque Deus vai mandar um anjo para te arrebatar, porque, ó, tu és o santo de Israel aqui na terra, misericórdia. Por isso Jesus fala sobre tirar a trave do olho primeiro antes de ficar olhando do cisco do irmão. Porque quando você permanece, presta atenção nisso aqui, cara. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui pode ser o motivo de você estar tão falido em todas as áreas da sua vida. Porque a gente acha que andar com Deus é só para questão espiritual, não é só para salvação. Não é só para salvação. Se fosse só para salvação, já tava tudo de bom. Porque salvação meu Deus, é infinitos anos na presença do Senhor. Nem compara com quantos anos a gente tem na terra. Mas se fosse, entre aspas, só isso, já estava ótimo. Mas não é. Deus ele já tem uma vida fantástica já nessa terra. João 10 diz que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e uma vida abundante. Jesus não chamou você para ser miserável.
Eu não tô falando aqui de pobreza não, tá? Porque tem pobre que vive muito mais feliz que rico. Eu tô falando aqui de uma vida miserável, de uma vida infeliz. Deus não te chamou. A senhorinha que vende pano é mais feliz que muita gente. Aí ele postou um vídeo de uma senhorinha que vende pano que ela provavelmente não é muito bem de vida, mas numa alegria que ricos não têm. Então, na verdade, aonde que é esse ponto? Por que você tem esse problema tanto na sua vida que não prospera? Relacionamento não prospera, trabalho não prospera, espiritualmente não prospera, fisicamente não prospera, psicologicamente não prospera. Por quê? Porque muito provavelmente você está permanecendo em alguma coisa que o Espírito Santo já falou para você não fazer. Essa permanência é como se fosse um buraquinho. É um buraquinho que está feito ali na proteção, na redoma. Um buraquinho é feito. Toda doença começa em uma célula só. Todas as doenças começam em uma só célula. Se você não cuidar, se você não remediar, se você não resolver, aquilo vai espalhar, naturalmente espalha. E aquilo que era uma tentaçãozinha começa a virar uma prática, e essa prática começa a virar um vício, e esse vício começa a virar um hábito, e esse hábito é a destruição da sua vida. A brecha foi aberta. Satanás, ele encontrou legalidade. Isso aqui é legalidade, ó. Legalidade é um pecado cometido, permanecido, insistido, não confessado, não fugido, que ele de tentação vira prática, vira vício, vira hábito, destruição. Essa brecha maldita é aonde Satanás ele encontra um espaço para adentrar a redoma e tocar na sua vida. Satanás não vai tocar na sua vida se você estiver dentro da redoma, se você estiver no esconderijo do Altíssimo. Aqui você pode dar o nome que você quiser. Você pode chamar de presença de Deus, você pode chamar de obediência, de debaixo das asas, no esconderijo do Altíssimo. Eu gosto de chamar de esconderijo do Altíssimo. É o nome que eu gosto de dar para esse ambiente formado ao redor daquele que está enxertado em Cristo. Mas a insistência no pecado faz com que essa proteção seja aberta. E é o que a Bíblia chama de brechas. Você está dando brechas. E Satanás ele passa a ter legalidade de te tocar através das brechas. Então, se você fizer o que a Bíblia fala em 1 João, capítulo 1, verso 9, que é confessar a Deus os seus pecados, e o que está em Provérbios, capítulo 28, verso 13, que é confessar e abandonar, você automaticamente, o sangue de Jesus vem, que coisa linda, velho. O sangue de Jesus vem e ele lava essa sujeira toda, e ele lavando essa sujeira toda, a partir do momento que ele lava essa sujeira toda, o que acontece? A brecha que tinha sido aberta é fechada. E dos seus pecados, Deus não se lembra mais. Isso está no capítulo 43, verso 25 de Isaías. Nossa Deus, que 5 horrível. Meu Jesus. Isaías 43, 25. Ou também está em Miqueias 7, 18. E também está em 2 Coríntios 5, 17. São 3 textos que mostram que os pecados confessados são perdoados e esquecidos. A brecha é fechada. Satanás deixa de ter legalidade sobre a sua vida. Beleza? Até aqui. Espero que esteja ficando claro por enquanto, porque essa é a primeira parte. Vamos para o Aldo fez uma pergunta boa sobre a perda de salvação. Eu já fiz um vídeo sobre isso, Aldo. Procura lá, por favor, Daniel Saad, perda de salvação. Porque se eu for falar agora vai ficar muito longo, me perdoe. Mas vamos lá, vamos continuar. Efésios capítulo 6. Então, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos, nossa, até cuspi aqui, misericórdia. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha que interessante. Efésios, a carta de Efésios foi escrita por Paulo
Ela foi uma das últimas cartas escritas. Ele estava preso em Roma por pregar o evangelho. Ele estava preso, ele era um preso político barra religioso, tá? Ele estava preso. E como Paulo, ele era um cidadão romano, isso que eu estou te contando agora é a história da igreja, ok? Isso não é bíblico, isso é história, tradição, que não deixa de ser verdade também. Paulo, ele estava preso, e todo preso político romano, ele tinha direito de aguardar o julgamento, como era o caso de Paulo, numa casa alugada pelo Império Romano. Então ele estava numa casa alugada, então ele não estava na cadeia, aqui apesar de ele estar em cadeias, ele vai falar ali depois, ele não estava preso na cadeia, ele estava numa casa, mas ele estava acorrentado. E quem vigiava ele era um soldado da guarda pretoriana. A guarda pretoriana é a guarda do próprio imperador, né, do próprio imperador de Roma. Então Paulo, ele estava sendo guardado por um desses guardas. Então é interessante porque provavelmente isso explica, tá, o porquê que ele usa esses equipamentos que a gente vai ler aqui como figura do cuidado de Deus conosco. Então Paulo foi inspirado a escrever isso pelo Espírito Santo, pela visão que ele estava tendo do soldado que estava guardando ele para ser julgado por César, por estar pregando sobre Jesus. Então ele usa aqui que nós temos que nos revestir de toda essa armadura para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu descobri maravilhosa. Ó, Bíblia português. Eu amo essa Bíblia português, que é a Bíblia de estudo interlinear. Ó, quem nunca viu, olha como é que eu faço para estudar. Aí eu vou abrir aqui no livro de Efésios aqui, capítulo 6. Aí eu vou abrir aqui Efésios capítulo 6. Aí eu vou vir aqui no interlinear e vou clicar aqui para abrir o capítulo todo. Interlinear. O verso do revestir toda a armadura é o 11. Então eu vou aqui no verso 11, ó. Aqui em cima. Passou. Aqui. Olha lá. Por on, né? Coloquem todas a armadura completa do Senhor para to be able, para estar para que seja possível que você, to stand, permaneça contra os esquemas do diabo. Olha que interessante essa palavra aqui. Só uma dica. Tem um amado irmão meu que chama Alan, meu querido parceiro mesmo. O Alan, ele faz o seguinte, ele diz que não fala muito bem inglês, então ele clica com o botão direito e coloca aqui, ó, Translate to português, tá vendo? Se você colocar aqui e clicar, ele vai mudar para o português, fica mais fácil se você quiser ler. Mas enfim, eu vou vir nessa palavra, ó, esquemas, ok? Vocês estão vendo aqui? O Strong 3180, ele diz assim, metodeias. A tradução metodeias é astutas ciladas. Ciladas inteligentes. Ele usa essa expressão aqui, ó, metodeias. Metodeias, ela é a palavra que dá origem à nossa palavra em português, método. Método é um esquema, né? Tanto que aqui em inglês está como esquema, scheme. É um esquema, é um processo, não é algo que acontece. As ciladas do diabo não acontecem, ele planeja, ele tem um método. Preste atenção, ele tem um método para te pegar. Satanás não vai pular para você, você vai estar andando, de repente ele pula na sua frente, como aquele homem vermelho de chifre, né? Se você quer ver, é ridículo isso. Se você colocar aqui, ó, diabo na internet, vai aparecer, lá, primeira figura, o chifre vermelho. Isso aqui não é o diabo, gente, isso aqui é patético, o diabo não é feio desse jeito. Se o diabo aparecesse assim pra gente, seria fácil. Se ele aparecesse com essa cara vermelha, com esse zóio vermelho, parecendo um maconheiro da madrugada, com esse chifre horroroso desse jeito, com tridente, virou um Poseidon aqui, rabo de seta. Olha, falou do diabo, apareceu uma foto do Lula aqui. Que absurdo, velho. Enfim, Satanás não vai aparecer assim, porque se ele aparecesse assim, você repreendia. Em nome de Jesus, sai. Satanás não é idiota desse jeito. Ele chega com a aparência de bondade, a aparência de santidade, uma aparência bonitinha. Então ele usa um esquema, um método para alcançar você. Isso é incrível, existe um plano do diabo para individualmente destruir sua vida, mas existe um plano do Senhor para individualmente guardar a tua vida. É incrível. Satanás nos trata como individualmente,
mas Deus também nos trata como um. Então, na verdade, o Satanás ele não vai te pegar naquilo que não te tenta. Eu, por exemplo, eu não gosto de cigarro, eu não gosto de droga, nunca gostei, o cheiro do cigarro me faz mal. Então, eu não vou ser tentado com isso. Satanás sabe que eu não caio nisso, mas ele vai me provocar em áreas onde eu caio. Pode ser questão mental ou física. Se você, por exemplo, tem um problema com bebida, ele vai tentar você com bebida. O que você vai fazer? Você vai sair de perto de onde tem bebida. Se tem um problema com mulheres bonitas, você vai tentar evitar ao máximo ficar perto sozinho de mulheres bonitas. Você tem um problema com ego, você vai tomar cuidado com elogios. Você tem um problema com dinheiro, você não vai andar com pessoas corruptas. Gente, Deus ele é poderoso para nos curar e nos tratar nos nossos pecados? Sim. Mas muitas vezes, volta pro desenho. Olha, por isso que eu falo pra você, esses desenhos encaixam em toda a Bíblia. A figura da videira e a figura da redoma encaixam em tudo. Você pode ser um cara que você tem problema com, vou dar um exemplo aqui, pornografia. Vou colocar aqui, pornografia. Você tem um problema, tá parecendo Pong. Mas, gente, eu tô burro, eu posso escrever, né? Nossa, tô esquecendo. Ó, você é um cara que tem problema com pornografia, que atinge 10 de cada 10 jovens cristãos. Onde é que tá a letra aqui? Cadê o tamanho da letra? Perdi o tamanho da letra aqui, eu quero aumentar. Ué? Gente, sumiu aqui o bagulho do tamanho da letra. Enfim, ferrou minha vida. Como é que eu vou escrever aqui? Ah, agora que apareceu. Safado. O cara tem problema com pornô. Pode ser que ele conheça o Senhor Jesus e ele crie qual é a palavra? Uma ojeriza, um nojo dessa palavra, desse ato. Pode ser, mas pode ser que não. Pode ser que ele conheça o Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, mas ele continue com esse problema. O que ele vai fazer? Enquanto ele ainda é uma sementinha, ele ainda não é um galho formado, já com folhas e frutos, enquanto ele ainda não é um galho formado, ele vai fugir daquela aparência, ele vai fugir da onde tem aquilo, para que com o tempo vai passando e aquilo lá vai perdendo o poder de atração sobre ele. A terceira figura muito conhecida é a do homem com os dois cachorros, né? Carne e espírito. Aquele que é mais alimentado é o que puxa. A intenção e o desejo é que vocês sejam tão cheios do espírito que a voz da carne não tenha tanta atração quanto ela tinha antes, né? Antes de você ter a pessoa do Espírito Santo real, né, firme na sua vida, a carne tinha um poder de atração muito maior sobre você, né, dos pecados. Mas com o tempo você vai tendo menos problema com aquilo. Mas enquanto você não vencer esse problema, você tem que fugir das paixões da mocidade. Se eu não me engano, é 2 Timóteo 2:22. Será que é isso? Maravilha, é isso mesmo. 2:22. Fuja dos desejos malignos da juventude. Paulo não diz para encarar desejos. É diferente. Existem situações que você encara e existem situações que você foge. Vou dar um exemplo do que você encara. Você encara todo o ataque do diabo na sua mente. Isso você encara. Quando Satanás te acusa, quando Satanás diz que você não é quem a Bíblia diz que você é, quando Satanás coloca dúvida, quando Satanás coloca medo, esses sentimentos você reage com as Escrituras. Então Satanás vira e fala, seu pecador. Você vira e fala, Romanos 8:1, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí Satanás vem e fala, Deus não ama você. Aí você fala, ele amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Ele me ama sim. O próprio Romanos 8 também diz que o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filho. Então você responde esses ataques do diabo com a palavra. Agora, desejos da mocidade, você não responde com a palavra. Você não responde com a palavra. Imagina, você sabe que você tem problemas sexuais. Aí a fábrica vai ter uma festa num prostíbulo. Você está trabalhando na fábrica, vai ter um final de ano no prostíbulo. Aí os caras chamam você para ir. Aí você fala, eu vou.
eu vou ficar lá sentado falando de Jesus para as meretrizes. Meu filho, você não vai fazer isso. Vou para a balada para evangelizar. Sua fuça que você vai para a balada evangelizar. Mentira, ninguém vai em balada evangelizar. Então, a paixões na mocidade, lugar que vai te atrapalhar, você foge e você não encara. Você não encara paixões da mocidade, você foge. Beleza? Nossa, eu gastei meia hora só na introdução. Que maravilha. Efésios capítulo 6, verso 12. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra o príncipe das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que eu achei interessante aqui? A nossa briga não é com pessoas. Se a nossa briga fosse com as pessoas, Paulo falaria para pegar a espada. Jesus fala, né, para os discípulos pegar em espada quando eles forem pregar o evangelho. Ele fala, ó, pega a bolsa, pega, né, comida tal, e pega espada. Aliás, ele não fala para pegar comida, né? Ele fala para confiar que vão dar comida. Isso é um assunto para outro vídeo. Mas Paulo, se fosse a luta contra, por exemplo, quando era Israel contra os filisteus, o que Deus falava? Pega em arma e vai destruir o filisteu. Fim, tá resolvido o problema. Mas a nossa luta hoje não é contra a carne. Então a nossa luta não resolve com briga, a nossa luta não resolve com discussão, a nossa luta não resolve com vingança. Isso aqui eu tenho certeza que Deus está falando com muita gente. Você não vai resolver o seu problema quebrando a perna dos outros. Você não vai resolver o seu problema dando murro na cara dos outros. Você não vai. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. E é interessante que Satanás ele coloca todo o império espiritual das trevas debaixo da mesma, do mesmo balaio. Porque existe uma hierarquia infernal. Eu não sei se vocês sabem disso. Mas existe Satanás. Existe castas de demônio. Existe a Bíblia dá vários nomes. Tem Astarote, tem Azera, tem Mamon, tem Dagon, tem o Baal, tem os Baalins, tem Lilith, que um outro dia a gente fala desse demônio afeminado que tenta os homens durante a madrugada para fazer as coisas escondidas no escuro. Enfim, isso é um assunto para um outro vídeo, né? Eu não sou muito fã de estudar demonologia. Prefiro me encher do Senhor Jesus, que Ele me livra do resto, né? Então Satanás ele coloca todas essas hostes debaixo de um só nome: mundo espiritual das trevas. Ponto. Aí, olha só que interessante o que diz Efésios 1. Deixa eu achar aqui o texto. Aqui, ó. Manifestou em Cristo a força do seu poder. Aqui está falando da força do poder de Deus. Foi manifestada em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e colocando-o à sua direita nos céus, acima, olha isso aqui, acima de todo principado e poderes e potestades e domínio, e de todo nome que se dá nome, não só neste século, mas também no que há de vir. Sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu Cristo como cabeça da igreja. Então, o que é interessante é o seguinte: Jesus, preste atenção nisso aqui, Jesus não briga de frente com o diabo. Jesus não briga de frente com espíritos malditos. Jesus não briga de frente com o demônio. Não existe briga, não existe. Não é como se fosse uma luta de MMA entre dois pesos pesados. De um lado Jesus e do outro o diabo. Gente, vocês vocês estão confundindo. Jesus ele está infinitamente acima de todos. Ele pisa em cima de todos. Não existe uma briga. A pergunta é, se Satanás sabe que ele é um derrotado, então por que ele ainda causa problemas? Eu gosto muito de uma figura que eu vou contar para vocês, que é a maldade, puramente maldade. Se você pegar pessoas, por exemplo, que elas compram um carro e elas não conseguem pagar o carro, o banco vai pegar de volta esse carro. Então aquele carro vai ficar debaixo de busca e apreensão, porque a pessoa não pagou. Então você compra um carro, divide lá em 48 parcelas, você conseguiu pagar umas 3 e depois não conseguiu pagar mais. Aí o banco vai avisando, né? Depois de alguns meses o banco vai lá e pega o carro de volta. Tem pessoas que sabem que perderam o carro, sabem que não vão ter condições de pagar, elas vão ter que devolver o carro, ou seja, nesse sentido,
elas já estão derrotadas, nesse sentido, nessa área. Aí o que elas fazem? Como elas sabem que elas vão perder o carro, elas arrebentam o carro. Então acelera, bota, tem gente maldosa, joga areia dentro do motor, porque ele fala, já que o carro não vai ser meu, eu não quero que seja de ninguém. Isso é pessoa ruim, isso é pessoa má, isso é pessoa do diabo, isso é uma coisa do diabo, isso é pessoa do diabo. Quem faz isso é uma pessoa cheia de demônio, pessoa má. Então você vê que mesmo ela sendo uma derrotada, ela quer destruir, porque é da natureza dela. Há um tempo atrás teve uma guerra entre Estados Unidos e Iraque, que o Iraque estava invadindo o Kuwait. E os Estados Unidos deu um ataque e ele acabou vencendo o Iraque foi obrigado a sair do Kuwait. Mas o que eles fizeram? Eles saíram, mas eles colocaram fogo em todos os poços de petróleo do Kuwait que eles podiam. Por que isso? Maldade, diabo, demônio, coração de pedra, coração peludo, escuro. Então você vai ver que mesmo sendo derrotado, ele tem prazer em destruir porque ele é mau. Então mesmo Satanás sendo um derrotado e mesmo Satanás não tendo mais como combater contra Cristo, mesmo assim, ele sabendo que será um destruído, ele quer levar quem ele puder. Porque, veja bem, eu não sou pai, mas eu tenho certeza que o meu pai ou o pai dele prefere um tapa na cara deles do que na cara dos filhos dele. Eu tenho certeza. Se meu pai, por exemplo, se alguém for dar um tapa na minha cara, meu pai vai preferir levar na dele do que eu levo. Por quê? Porque o pai protege o filho, o pai ama o filho, o pai quer guardar o filho. Então se um cara quer fazer mal para alguém, ele vai atacar o filho. É muito pior. Então Satanás, como ele não consegue encostar em Jesus, como que ele faz para satisfazer a sua própria maldade? Ele toca os filhos. Tenta tocar os filhos. Por isso que existe esse ataque do diabo. Primeiro, porque ele é mau. Segundo, porque ele quer atacar os filhos, para ferir o pai. E terceiro, porque ele atacando você, ele desanima você. E desanimando você, a luz do Espírito Santo que brilha na sua vida diminui também. E a luz do Espírito Santo que brilha na sua vida diminuindo, deixa de iluminar outras pessoas que serão salvas através da sua vida. Então Satanás ele tem esses 3 pontos. Porque ele é mau. Porque ele quer fazer mal a Deus, atacando os filhos, e porque ele quer impedir você de resplandecer o nome de Jesus e salvar pessoas nessa terra. Então, todo esse ataque, ele é coordenado, como a gente acabou de ler, astutas ciladas, ele usa uma metodologia, onde ele descobre o seu ponto fraco. Olha que interessante, eu não vou conseguir terminar em 1 hora, eu acho que vai 1h30 hoje, mas o Instagram eu vou começar de novo, tá? Mas vamos lá, que tem bastante coisa para falar. Por que a Bíblia diz, em 2 Coríntios, deixa eu só confirmar se é 12 ou 11, 2 Coríntios 11 ou é 12? É 12, 2 Coríntios 12. 12, é onde eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Gloriarei nas minhas fraquezas. Aqui ó, 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, diz o Senhor, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Identificar a sua fraqueza é uma das, se não a melhor maneira de você não ser vencido pelo diabo. Por quê? Muitas pessoas elas têm uma ideia de que confessar a Deus a fraqueza é um sinal de fraqueza. Reconhecer a Deus um problema não te torna fraco, muito pelo contrário, te torna sábio. Então vou dar um exemplo. Vamos fingir que eu tenho um problema com bebida, tá? Tenho um problema com bebida, gosto de ficar bêbado. Estou pegando um exemplo. Aí, se eu identifiquei essa fraqueza, Satanás também identificou essa fraqueza. Ele sabe qual é o meu ponto fraco. Então o que eu vou fazer? Tem pessoas que elas percebem o ponto fraco delas e não contam para ninguém. Vou dar um exemplo. Dar um exemplo agora mais pesado. Eu conheço irmãos que amam a Deus e que têm problemas sérios de atração em crianças. Eles não... Preste atenção. Uma coisa é ter desejo. De acordo com o livro de Tiago, capítulo 1, o pecado não é definido pelo desejo. O pecado ele é definido pelo desejo posto em prática. O desejo sendo concebido dá luz ao pecado. Então, o irmão vem confessar que tem desejo por crianças. Cara, ele está expondo a fraqueza dele. Por quê?
para que tenha um tratamento espiritual e médico. Tá? Não ignore também o tratamento médico. Deus usa o médico. Então esse cara vai no psiquiatra, esse cara vai tomar remédio, esse cara vai ser acompanhado por psicólogo. E esse cara vai fazer o quê? Também vai se encher de Jesus, também vai buscar a presença de Deus, também vai viver em constante enchimento do Espírito Santo e vai sair de perto de criança. É assim que funciona. Então, e eu não tô falando só desse pecado, eu tô falando de todos. O cara tem problema com adultério. O cara é tarado. Ele tem que trair a esposa dele. Ele é tarado. O que ele vai fazer? Ele vai, primeiro, confessar para um irmão de confiança e vai orar, e vai buscar a Deus e vai se encher do Espírito Santo. Ponto 1. Segundo, ele vai procurar ajuda médica. Às vezes um psicólogo, às vezes um psiquiatra, tomar um remédio para baixar um pouco a libido, não sei. E terceiro, ele vai sair de perto de onde ele pode cair. Simples assim. O bêbado vai confessar o problema dele, vai orar, vai se encher do Espírito. Segundo, vai procurar ajuda médica, sejam alcoólicos anônimos, qualquer coisa do tipo. E terceiro, não vai ficar perto de onde tem bebida. É assim. Mas começa por reconhecer e confessar a sua fraqueza. Por quê? Porque quando você identifica a sua fraqueza e você vai focar a sua vida espiritual naquela fraqueza, o que acontece? Aquela fraqueza vai ser o ponto onde você mais vai ter experiência com Deus, naquela situação. Então aquilo que era a sua fraqueza se torna o seu ponto forte. Então, por exemplo, uma pessoa que perdeu o emprego e buscou a Deus e arranjou um emprego, ela teve uma fraqueza ali na questão do, entre aspas, no período do desemprego. Ela se torna uma pessoa forte naquela área. Ela passa a ter autoridade naquela área. Então, os irmãos que tiverem esse problema vão buscar ele, porque ele venceu aquela área. Uma outra pessoa que, por exemplo, teve um câncer. A fraqueza dela naquele momento foi o câncer. Aí ela buscou a Deus, buscou o médico, foi tratada, foi curada psicologicamente, espiritualmente e fisicamente. Então ela passa a ser, naquela fraqueza, ela passa a ser uma pessoa forte naquela ali. O Custódio deu um exemplo, para quem luta contra o homossexualismo. Exatamente, é um desejo sexual que não é da vontade de Deus. Então a pessoa ela vai, primeiro, buscar a presença de Deus para se encher do Espírito Santo, para que aquele desejo não a domine. Segundo, buscar uma ajuda profissional para, enfim, se bem que eu não sei se existe psicólogo para isso, pode ser que sim, desconheço um pouco, perdoe a minha ignorância quanto ao assunto. E terceiro, ele não vai ficar falando sozinho com o homem, né, ou a mulher com a mulher, enfim. Ele vai fugir de baladas gays, ele vai fugir de bate-papo, ele vai fugir de ver clipe, de ver programas que incentivam, porque a mídia incentiva. Então é sempre assim, você reconhece uma fraqueza, você investe ali naquela fraqueza, e você busca Deus especialmente naquela fraqueza, e ali você passa a ser forte. A confissão que eu estou falando, ela tem duas áreas, tá? Estão me perguntando aí. A confissão ela tem duas áreas. A primeira área de 1 João 1,9 é a confissão a Deus para perdão e fechamento de brechas. Ok? Essa é a primeira. Confissão a Deus. A segunda confissão é a algum irmão ou irmã, se for uma mulher, de preferência uma irmã, de confiança. Atenção, de confiança. E o que é de confiança? Pula mais dois. Eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer isso aqui para vocês. Vocês vão gostar disso aqui. Sobre confissões. Confissões. Primeiro. Gente, confissão é... Confissão é com S. Ah, porque tá em inglês. Confissão é com S. Jesus, agora me deu dúvida. Confissões. Tá certo, com S. Então, lá, primeira. 1 João 1,9. Para Deus, perdão e fechamento das brechas. 2. Tiago 5,16. Para irmãos de confiança. O que é confiança? 1. Que te ame. Tá? O que são irmãos de confiança? Vou colocar aqui para você. Primeiro, tem que ser alguém que te ama. Não adianta você chegar e confessar para uma pessoa que não te conhece. Ela não vai ter muito desejo de te curar. Vou colocar aqui 2. Vou colocar A e B. Segundo, que conheça a Deus. Porque se você contar para uma pessoa que não conhece a Deus, ela vai te dar um conselho muito idiota. E por que você confessa, irmãos?
para que a tentação ou a culpa não te dominem. Ou seja, cura. Então é diferente. A confissão a Deus é para perdão de pecados e fechar as brechas que foram abertas. Lembra que eu fiz o desenho aqui? Enfim. E o Tiago 5 é confessar para irmãos de confiança para que você seja aconselhado e para que a tentação ou a culpa não te domine. Mas veja bem, confissão de irmãos para irmãos não é para ser perdoado pelo seu pecado. Tá? A Maria falou, os católicos estão certos em confessarem ao padre. Depende. Se o católico confessa ao padre achando que por confessar ao padre é aí que ele é perdoado dos pecados, então ele está anulando a graça de Cristo que diz que nós já fomos perdoados em Cristo na cruz. Veja bem, a gente não confessa para ser perdoado. A gente confessa porque a gente foi perdoado. É diferente. Na cruz, Cristo já me perdoou. E o sinal de que eu fui perdoado é que eu sou constrangido pelo Espírito Santo quando eu peco. E por isso que eu confesso. Então, a confissão serve para esses dois pontos. Perdão e fechamento de brechas e cura das tentações e do peso, da culpa. Vou te dar um exemplo. Quando eu estou com muita vontade de pecar, ou quando eu vejo alguma coisa que me dá muita vontade, ou uma lembrança, ou uma raiva. Esses dias eu estava com muita raiva. Esses dias fizeram uma coisa para mim que eu fiquei muito chateado. Muito. Me senti traído. E eu ia fazer uma besteira. Eu ia brigar. E aí eu liguei pro irmão de confiança. Falei, cara, eu preciso conversar. Aí ele falou, o que houve? Aí eu fui na casa dele e contei pra ele. Eu falei, aconteceu isso. Aí ele me ouviu, orou comigo, me aconselhou. Só de ter falado com ele, olha, de 100% da minha ira, 80% foi embora. Só de ter confessado. Então, orei, falei com Deus, mas eu continuei com ira. Então, eu precisava de cura, eu não precisava de perdão, eu já estava perdoado. Eu precisava de cura daquela ira. E eu encontrei cura confessando com o irmão de confiança. Então, a confissão ela é muito preciosa para que nós não sejamos vencidos por Satanás. E tudo isso eu estou falando, voltei, agora eu lembrei eu tinha perdido a linha de raciocínio, pela questão de reconhecer as fraquezas. Satanás ele vai encontrar a sua fraqueza e vai atacar. Então não esconda a sua fraqueza. Não guarde a sua fraqueza. Exponha para quem é de confiança. Para quem conhece a Deus, para quem vai te dar conselhos bons. Não vejo um conselho bom a pessoa vir para confessar comigo e ela fala, tô com um problema de bebida. Aí eu vou falar para ela, ora 3 Ave Maria que você tá perdoada. Isso não é conselho. Isso não é conselho. Tem padre que fala esse conselho, isso não é conselho. E tem pastor que fala o seguinte, você fez tal coisa, faz uma oferta para a igreja que você tá perdoado. Esses dois estão errados, ok? Você não é perdoado porque faz algo, você já foi perdoado por Cristo. O conselho é te fazer se encher de alguma forma do Espírito Santo para que você não caia mais naquela cilada. De novo, a figura da plantinha. O único jeito de você ser liberto do pecado é você se encher de Jesus e fugir do ambiente que te leva a pecar. Vamos falar da armadura, porque eu fiz... A minha introdução deu 50 minutos. Agora que eu vou começar a falar da armadura. Gente, passa muito rápido. Jesus Cristo. Você já curtiu, compartilhou esse vídeo? Esqueci de falar. Pessoal do Instagram, é o seguinte, eu vou dar um pause, eu vou parar e eu vou começar de novo a parte da armadura agora, tá? Como faz para se encher do Espírito? Efésios capítulo 5, verso 18 fala sobre conversar de Jesus um com o outro. O melhor jeito de se encher do Espírito, conversar de Jesus com quem sabe de Jesus. Ler a palavra, ouvir pregação, cantar louvores, ajudar o próximo, amar o próximo, orar por alguém, orar sozinha, fugir do pecado. Tudo isso são várias disciplinas abençoadoras que te fazem se encher do Espírito. Eu vou parar e vou começar de novo. Beleza, gente? Vamos lá. Quem tiver alguma pergunta que eu não responder, manda um e-mail para mim, tá? daniel.sadio@uol.com.br. Então vamos lá. Portanto,
tomai a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. O dia mau vem. O dia mau não é uma possibilidade. O dia mau é uma realidade. O dia mau ele chega. O dia mau ele acontece. O dia mau vai chegar. Você pode ser a pessoa mais crente da face da terra. O dia mau chegou até para Jesus. Até para Jesus. O que a gente faz então para nos guardar do dia mau? Tomem a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau. E, havendo feito tudo, ou seja, havendo passado o dia mau, vocês fiquem firmes. O que eu acho interessante aqui? Primeiro, quando ele diz tomai a armadura, ele não está dizendo que é algo que ele vai fazer. Preste atenção. Existem atitudes monérgicas e sinérgicas. As atitudes monérgicas são as que partem de Deus para nós. Salvação monérgica, a justificação monérgica, morte e ressurreição na cruz monérgica. Isso é a atitude de Deus. Agora tem atitudes sinérgicas. Orai uns pelos outros, confessai os vossos pecados, abençoem uns aos outros. Isso é sinérgico. Ou seja, Deus está mandando eu fazer. Ele não vai fazer isso por mim. Deus não vai chegar e me obrigar a... Ele não vai me obrigar a ler a Bíblia. Ele não vai fazer isso. Deus não vai me obrigar a orar. Ele não vai fazer isso. Porque é uma atitude sinérgica. Depende de mim também. O que é monérgico depende dele. Ok? O arrebatamento, problema dele. Não depende do ser humano. Milênio, problema dele. A nova Jerusalém descendo do céu, problema dele. A gente não vai fazer nada para que isso aconteça. Deus vai fazer tudo. Mas tem ações que ele fala para que nós façamos. É uma ordem. Então aqui, tomai a armadura de Deus, é então necessário que eu faça. É uma ordem para mim. Deus está falando, você tem que tomar. Eu já disponibilizei, mas você tem que tomar. Por quê? Para que quando vier o dia mau, você fique firme. Então é interessante que não seja tonto. De buscar a armadura no dia mau é mais difícil. Buscar se encher de Jesus no período mau é pior. Busque a Deus agora, para que quando chegar o dia mau, aí você possa sim estar firme. Só um comentário que a Luana fez, que eu achei que eu tinha falado, mas acabei esquecendo. De preferência, se você for confessar algo que envolva uma área mais sexual ou mais íntima, não faça para o sexo oposto, viu? Muitos abusos acontecem em gabinetes de pastores. Preste atenção nisso. Eu evito ao máximo aconselhar uma mulher sem a Elinéia. Pelo WhatsApp, eu não vejo tanto problema. Mas também, se for possível, evite. Porque vai que, graças a Deus, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Mas vai que eu brigo com a Elinéia. Tô um mês brigado com a Elinéia. Faz um mês que a gente não se toca. Faz um mês que a gente não faz sexo. Faz um mês. Aí chega a moça, bonita, sensual, e fala pra mim que ela está com problemas, que o marido dela não toca nela, que o marido dela não... Por mais que eu creia em nome de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, né? Mas que eu pense que eu não vou cair porque eu amo Jesus demais, mas nem por isso eu vou arriscar. Eu sei que não é inteligente, eu tô isso é suposição, graças a Deus, misericórdia. Imagina, um mês sem sexo com a esposa e recebe uma mensagem dessa? É complicado. Por mais que eu não caia, aquilo vai gerar dentro de mim uma... Como é que fala, né? Uma fantasia. E deixa eu falar, interessante, aproveitar que hoje eu tô sem muita preocupação com o tempo. Quando Satanás não te pega no ato, ele vai te pegar na fantasia. Vou dar um exemplo hipotético. Não, hipotético não, vou dar um exemplo que aconteceu. Estava ele dormindo e eu respondendo mensagens, deitadinho do lado dela, na cama já. Ela dormindo, eu deitado de bruços, respondendo algumas mensagens no Instagram. Aí uma moça fala, pastor, preciso de uma ajuda. Eu falei, pois não, filha, preciso que você me dê uma opinião. Eu falei, do quê? Aí ela mandou uma foto pelada. Graças a Deus ela era muito feia. Muito feia. Porque se ela fosse bonita? Se ela fosse bonita, na hora eu acordei Elinéia, falei, Elinéia, olha o que aconteceu. Elinéia só ramela nos olhos.
Falei, ó, mulher aqui, ó, mandou foto, tô apagando aqui, ó, você tá vendo, pra Elinéia ver tudo, porque não tem por que eu esconder dela essas coisas. Aí, beleza, apaguei, tranquilo. Agora, e se eu não tivesse mostrado pra Elinéia? E se ela fosse bonita? E se eu tivesse ficado provocado por ela? Eu não caí no adultério, porque eu não tive o ato sexual com ela. Quase que eu fiz o sinal com a mão de ato sexual, perdão. Eu não tive o ato em si. Não teve ali o contato da carne. Mas, imagina que eu desligue o celular e aí eu ficasse pensando, meu Deus, e se eu tivesse respondido? E se eu tivesse mandado uma foto minha também? E se ela mandasse outra? E se eu me encontrasse com ela? Aí você cai no adultério da mente, porque Jesus diz que o adultério não é só o ato de fazer o sexo, mas é só o ato de trair na mente. Então Satanás, ele não te pega no ato, mas ele vai te pegar na fantasia. Então por isso que é muito perigoso o tipo de assunto, o tipo de confissão, o tipo de conversa. Você não tem por que fazer gracinha sexual com outra mulher. Não tem por quê. Não tem por que você ter muito elogio com mulher e com homem. Viu, mulheres? Vocês não tem nada que elogiar os caras. Homem, você não tem nada que elogiar as meninas. Você não tem que fazer isso. Isso não é um problema seu. Se você quer elogiar alguém, elogie a tua mãe. Se você não tiver esposa. Se você, menina, quer elogiar alguém, elogie teu pai. Elogie teu irmão. Elogia alguém. Você tá tão carente de elogiar, vai elogiar tua mãe. Compra uma rosa pra véia. Vai lá, dá uma rosa. Vai, véia, você é uma delícia. Dá um beijo na testa dela, pronto. Agora, se você é casado, elogia a tua esposa. Só um comentário engraçado. Eu fiz um vídeo esses dias, antes de ontem, né? Falando sobre Dia dos Namorados, e eu tava falando com a Eli, brincando com ela, né? Hoje vai cumprir a promessa, a terra prometida. Aí um cara me mandou uma mensagem, um velho, que absurdo um pastor falar desse jeito. Falei, amado, você já leu Cantares de Salomão? Cantares de Salomão, a mulher fala pro cara que quer ir com ele pro meio das uvas, pra fazer sexo com ele no meio das uvas, velho. Eu não sei que tipo de tara é essa que ela tem com fauna e flora, mas tá lá no capítulo 7. Aí eu respondi isso pro cara, ele até apagou o comentário, enfim. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, gaste o teu arsenal de elogios com a tua esposa. Elogia a tua esposa, fala um monte de besteira pra ela, chama ela de tudo que é nome, não, né, palavrão, claro, mas elogia, fala que ela é gostosona, fala que ela é delícia, fala que você fica louco por causa dela, fala que você tá suando de nervoso, de tremedeira, de vontade de morder a nuca dela. Não tem problema fazer isso. E homem, você fala isso pra sua mulher, e mulher fala isso pro seu marido. Por quê? Se eu não elogiar a Elinéia, se eu não encher ela de elogio, e se eu não deixar a Elinéia se sentindo a mulher mais linda e maravilhosa dessa terra, porque ela é, e se você concordar comigo e falar amém, eu dou um tapa na sua orelha, mas pra mim ela é. Se eu não falar isso pra ela, ela vai ficar carente disso, ela vai naturalmente ficar carente disso, por mais que seja uma mulher de Deus. E aí quando ela passar na rua e vier um pedreiro e falar pra ela, ô paraibana loira pernuda, vou comprar um fogão 6 bocas pra colocar na sua casa, ela vai gostar. Ela vai gostar. Por quê? Porque não tá acostumada, tá carente, não tem em casa, vai gostar do chaveco do peão na rua. Ô minha filha, tô com uma colher aqui, aproveita que eu tô dando sopa. Olha que porcaria de chaveco. Faz muitos anos que eu não chaveco desse jeito. Então, elogie. Eu tô com uma coceira no olho, meu Deus do céu, que raiva. Cingindo os vossos lombos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Cingir os lombos. Existem duas figuras entendidas sobre cingir os lombos. Primeira figura: depois que ele colocava toda a armadura, ele tinha que amarrar aquela armadura para que ela não caísse. Então existe um cingir o lombo, que é amarrar a armadura. É uma fita que você coloca em volta da cintura e aperta. Como se fosse uma faixa de kimono, tá? De quem luta karatê, judô, jiu-jitsu, enfim. Outra figura do cingir os lombos é que os soldados, eles usavam como se fosse uma túnica. E quando eles iam entrar em batalha, eles subiam aquela túnica, que parece uma saia,
e eles amarravam aquela saia para que eles tivessem liberdade de movimento com as pernas. Então ali é para você cingir. A figura 1 é para manter a armadura e a figura 2 é para que tenha liberdade de ação. Eu prefiro mais a primeira figura porque eu não consigo imaginar soldados usando túnica. Então por isso que eu prefiro a primeira interpretação, que é a faixa que amarrava toda a armadura em si. E o que é interessante? Ele começa falando sobre a verdade. Por quê? Porque se Jesus Cristo não for a verdade, tudo o que nós fazemos a partir de Jesus Cristo é inútil. E se Jesus Cristo é a verdade, todo o resto que é feito sem ser através de Jesus Cristo é inútil, é mentira. Jesus ele não é ecumênico, Jesus ele é o início de tudo. Jesus ele é o princípio de toda a vida. Ele é o caminho, João 14,6, ele é a verdade, ele é a vida. Qualquer coisa fora de Jesus, qualquer Deus, qualquer divindade, qualquer religião, não é caminho, ou seja, é beco sem saída, não é verdade, ou seja, é mentira, e não é vida, é morte. Jesus Cristo não é ecumênico. Jesus Cristo ele não é assim, venham todos, né? Não importa o caminho, o que importa é o amor. O que importa é amar. Mentira, não é não. O que importa é nascer de novo ou não. O mundo ele é para Deus dividido entre filhos e não filhos. E os filhos são os que nasceram de novo em Cristo Jesus. Se não é filho, já está condenado. Se é filho, já está salvo. João 3, por isso que eu falo, João 3 é o coração da Bíblia. João 3, Romanos 8, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 5 e Salmo 34. São 5 pilares da Bíblia. Esses 5 pilares falam tudo o que precisa ser falado. Está nesses 5 capítulos. Se você não sabe o que ler, leia um desses 5. Em João 3,16 ele fala: todo aquele que crer em Jesus Cristo é salvo, todo aquele que não crer está condenado. Então não importa a religião, não importa se você vai na metodista, se você vai na batista, se você vai na católica, não importa quanto dinheiro você tem, não importa se o seu pai é crente, não importa se você é uma pessoa casada, bem sucedida, não importa quanto dinheiro você tem, não interessa nada disso. O que Deus olha? É filho ou não é filho? A figura fortíssima disso, a Páscoa, a primeira Páscoa, que foi a 10ª praga. O anjo da morte passava pelas casas, ele não olhava qual era a naturalidade, ele não olhava se era casa de judeu, se era casa de egípcio, ele não olhava se era casa de homem. Voltou. Ele não olhava se era casa de homem, se era casa de mulher. Ele não olhava se era casa de judeu, se era de egípcio, se era de branco, se era de preto, se era casa de alguém careca, se era casa de alguém com cabelo. Ele não é isso. O Espírito da morte, ele passava e olhava assim: tem sangue ou não tem sangue? Então quando Jesus Cristo ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele automaticamente exclui todo o resto. Então ele fala, existe uma turma que é a que passou sangue na casa, é a da verdade. E existe uma turma que não passou sangue na casa, é a turma da mentira. Dentro dessa turma da mentira, tá todos os outros deuses, todas as outras religiões. Ai pastor, então você está falando que qualquer pessoa que não crê em Jesus está condenada? Eu não estou falando isso. A Escritura está falando isso. Jesus está falando isso em João 3,16. Eu vou escrever aqui rapidinho, gente. João 3, Salmo 34, 2 Coríntios 5, 4 e 5. Romanos 8. Pronto, tá aí, amados. Pronto. Então o que eu parto desse princípio. A partir da verdade, aí a gente tem o resto da armadura. Vamos lá pro resto da armadura. Tá falando aqui, a couraça da justiça. Então, o que é interessante? A partir da ideia e do entendimento que Jesus é a verdade e que você é extremamente privilegiado por fazer parte da verdade, aí entra a legalidade, judicialmente falando, do porquê que eu posso fazer parte da verdade. Olha que interessante. Deus, ele não mente. Ele não pode mentir. Então ele não pode ir contra o que ele mesmo falou. Eu chamo isso de efeito usar. O efeito usar é o quê? Eu já falei disso em outros vídeos. Quem me acompanha há algum tempo vai saber o que é, mas
pode ser que algumas pessoas não saibam. O efeito usar é o ato do menino usar ter tocado na arca, mesmo que com boa intenção. A arca ia cair, ele segurou e ele foi fulminado. Por quê? Porque Deus disse que quem tocasse a arca sem ser os filhos de Coré iam ser fulminados. Então, por mais que Deus não quisesse ter fulminado o cara, Deus tinha que fulminar o cara porque Deus não podia ir contra o que ele mesmo disse. Isso é justiça. Justiça é Deus fazer acontecer, cumprir aquilo que ele mesmo falou. Então, o princípio da criação, a lei inicial a lei primária é: a alma que pecar, essa morrerá. Isso é uma lei de Deus. Ele não pode mentir essa lei. Então Deus diz que a alma que pecar, essa alma morrerá. Então, só que a gente tem um problema, porque isso está, por exemplo, em Ezequiel capítulo 18, mas aí você vai cair no texto de Romanos capítulo 3, que diz que todos pecaram. Então, se a alma que pecar morrerá, e todos pecaram, logo todos têm que morrer. Eu tenho que morrer, você tem que morrer. Só que aí Deus ama o mundo. João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal maneira. Ele não quer que o homem morra. Mas ao mesmo tempo Deus não pode ignorar a palavra dele. Vocês estão entendendo? Se Deus ignorar o pecado do homem, do tipo assim, você pecou, mas não tem problema, eu quero salvar você. Se Deus fizer isso, o próprio Deus se torna pecador, porque aí ele se torna mentiroso. A partir do momento que ele estabelece uma lei, aquela lei não pode ser descumprida nem por ele. Então Deus diz: a alma que pecar morrerá. Só que todos pecaram, então todos têm que morrer. Então o que Deus faz? Deus vem em forma de homem, como Jesus, que não cometeu pecado, e Jesus recebe nele o cumprimento da ira de Deus. Então, quando as pessoas falam que o centro de Jesus somos nós somos o centro de Jesus, né? O menino lá, o David Leonardo, falou isso. Ele errou. Eu gosto daquele menino, mas ele errou muito nisso. O centro de Jesus não somos nós. O centro de Jesus é satisfazer a ira de Deus. Jesus veio para quê? Para morrer pelos nossos pecados conosco. Jesus não morreu por mim. Jesus morreu comigo. Então, Jesus, quando ele morre, o meu velho homem pecador morre junto. Então Deus cumpriu a justiça. Ele disse que a alma que pecar morrerá. E a alma que pecou morreu. Eu morri com Cristo. Por isso que Gálatas 2,20 fala isso. Ó, quer ver? Ó? Eu vou pôr aqui para vocês verem um texto conhecido. Gálatas 2,20. Gálatas 2,20. Estou crucificado com Cristo. Ou seja, Cristo morreu na cruz e eu morri junto. E vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Olha só isso aqui. Romanos 6. Olha o que fala aqui no livro de Romanos 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Romanos 6,6. Então Jesus morre, eu morro junto. Mas, como ressuscitou, aqui, verso 5. Se fomos plantados, ou seja, unidos com Jesus, semelhantemente na morte, também o seremos na ressurreição. Então, se eu morri com Cristo, eu satisfiz em Jesus a ira de Deus, e aí a justiça foi cumprida, porque era justo, a alma que pecou tem que morrer, essa é a justiça. Morremos, cumprimos a justiça. Aí nós não temos mais a ira. Ó, Romanos 5. Olha o que diz Romanos 5:1. Se nós fomos justificados pela fé, justificados é tornados justos. Se nós fomos tornados justos através da fé, temos paz com Deus, pelo meio do Senhor Jesus. Por que paz com Deus? Porque olha isso aqui, ó, Efésios 2. No outro tempo, aqui ó, éramos filhos da ira. Ira por quê? Porque a justiça precisava ser cumprida. Como a justiça foi cumprida, não somos mais filhos da ira. Agora nós temos paz com Deus. Então, cara, isso é muito incrível. Meu Deus do céu. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Achei. Então nós temos que estar firmes primeiro com a verdade,
Segundo, com a justiça. A justiça que Cristo já morreu por mim e nós fomos crucificados e a justiça está feita. Então, a partir do momento em que a justiça foi feita, aí nós fazemos o quê? Nós calçamos o pé na preparação do Evangelho da Paz. Isso aqui é uma figura de você, agora que você conhece a verdade e você nasceu de novo, você vai agora ser instrumento de conversão, cura, consolo, exortação. Esse é o Evangelho da Paz. A figura do pé é uma figura de você ir e fazer a obra. Você vai e prega, você vai e ensina, você vai e cuida, você tem essa autoridade de falar em nome de Jesus. Uau! A autoridade. Isso que eu estou fazendo aqui agora é, de uma certa forma, usar os pés, os calçados que eu tenho nos pés, para propagar o Evangelho. Estou aqui explicando para vocês. Então, primeiro ponto, conhecendo a verdade. A partir de conhecer a verdade que é Cristo, eu nasço de novo em Jesus Cristo, satisfaz a justiça. Terceiro, passo a ser um manifestador, não sei se existe essa palavra, eu passo a manifestar, manifestante, acho que é manifestante, né? Da luz de Deus, que é o Evangelho. E aí quarto, o escudo da fé. Aí que vem o escudo da fé. Por quê? Porque a partir do momento em que você se torna um resplandecente, um representante de Deus, você se torna inimigo forte do diabo. E ele vai fazer de tudo para te oprimir e te impedir a caminhada. Olha que interessante. Vamos lá, que eu quero fazer um desenho para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar aqui embaixo. Deixa eu ver onde é que eu consigo aumentar aqui. Aqui pro lado eu consigo ir? Consigo. Aqui. Vamos aqui um pouquinho pro lado que vocês vão ver. Satanás, ele tem 3 áreas de ataque, ó. Satanás. Ele tem uma área que é a possessão. Ele tem uma segunda área que é uma interferência. Não interferência não gosto. Vou colocar influência, melhor. E ele tem uma terceira que é a opressão. Tá ok? São essas 3 áreas de ataque de Satanás. Essa primeira aqui, só para ímpio. Satanás não tem como possuir crente. Por quê? Porque o crente está debaixo da redoma. Então não tem como ele tocar. Quem fica possesso é quem ainda não foi liberto pelo nome de Jesus. Porque quando você tem gente que está no processo de libertação. Ok. Tem gente que ouve falar de Jesus, mas ainda está envolvido com o mundo. Ele ainda não teve aquela conversão. Conversão de fato é quando esse coração é mudado. Coração de pedra é tirado e é colocado de carne. Ezequiel 36, 26. Tá? Depois você quiser estudar sobre isso, ó, Ezequiel 36, 26. Essa é a conversão. Nossa, Deus, como é difícil usar esse programa. Cadê a palavra? Aqui, ó. Conversão é Ezequiel 36, 26. Tirarei de vós o coração de pedra, colocarei o coração de carne, etc, etc. Então a possessão, ela não acontece com quem tem coração transformado, porque o coração cheio de espírito não entra o diabo. Fim. Só que isso aqui, ó, esses dois acontecem na vida do crente. A influência e a opressão. A influência, ela serve para te... Ó, vou colocar aqui do lado, ó. A influência é para te tentar. Então vem aquela seta, aquele desejo sexual, aquela oportunidade da mentira, aquela possibilidade da raiva, aquela oportunidade da briga, aquela chance. Satanás, ele te tenta para fazer você sair do novo homem e voltar para o velho homem. Isso é influência. Então isso é interessante porque quando você está, por exemplo, no trânsito e alguém passa e alguém xinga você, eu não ligo para isso. Isso é uma coisa que trânsito não me atrapalha, mas vamos fingir que seja uma pessoa que me atrapalha, que tem esse problema. Então eu tô lá dirigindo, o cara passa e me corta. Gente, parece que essas coisas acontecem só com quem se irrita. Você já percebeu? Tem coisa que acontece só com a Elinéia porque é coisa que tira a paz dela. Não acontece comigo porque eu não ligo, mas tem coisa que acontece comigo que não acontece com a Elinéia porque aquilo me irrita. Então na hora que aconteceu algo que está tentando tirar, que está tentando fazer você pecar,
Seja sexualmente, seja socialmente, seja na mente, seja brigando, seja roubando, seja mentindo, não importa. Qualquer situação que te leve a pecar, que te leve a ter desejo de pecar, é influência. É Satanás usando as setas para tentar te influenciar a dar brechas, permanecer no pecado e aí dar a legalidade que ele quer. E existe um segundo nível, que é a opressão. A opressão é para desânimo. É situação que quer tirar a tua alegria. A opressão é quando você entra num ambiente e você sente um ambiente pesado. Você sente que o ambiente está escuro. Você sente que o ambiente está triste. E aí que me irrita. Porque eu vejo crentes que fogem. Eu vejo crentes que veem isso e fogem. Não é para fugir. Você tem que vencer. Jesus ele te usa para vencer. Mas aqui é complicado porque, ó, eu vou colocar aqui escrito, ó, na opressão você tem a luz. As trevas fogem da luz. Mas tem oh Jesus, cadê aqui? Mas tem uma observação. Porém, você tem que saber qual luta é sua e qual não é. Por quê? Tem lugar que você vai chegar e você vai perceber a opressão. E aquela opressão quer tirar a tua alegria. Um peso, uma tristeza, um escuro, um negócio esquisito. Você tem que perguntar para o Senhor, você tem que buscar o Senhor para saber, Senhor, é para eu entrar e destruir isso daqui? Ou não é para eu me envolver com essas coisas? Porque nem todas as guerras que você encontra, você tem que guerrear, nem sempre. Você tem que lutar a guerra que o Senhor quer que você lute. Então eu vou dar um exemplo. Lutas em casa. Não tem opção. Eu vou ter que brigar. Tem dia que eu acordo, ele, né, teve pesadelo, eu tive pesadelo, ela acorda de mau humor, eu acordo de mau humor, eu falo, opa, olha a opressão aí. Eu percebo que Satanás está querendo trazer uma treva pro dia. O que eu vou fazer? Eu vou fugir? Bota louvor, traz alegria, palavras de mansidão, palavras de vitória, palavras de incentivo, palavras de amor. Toca, abraça, ora, profetiza. Não caia no jogo. Não responda com a carne. O dia da opressão, traga a luz. Traga a luz. Quando a opressão for na sua mente. E quando a opressão é na minha mente? Aí você traz a luz da palavra. Aí você traz luz da palavra. Você traz confissão a Deus e confissão às pessoas. Sabe qual é o melhor jeito? Melhor jeito de você quebrar todo tipo de opressão na mente? Não existe coisa melhor. Um café gospel. Sabe o que é um café gospel? Você chamar um irmão ou uma irmã, alguém cheio de Espírito Santo, senta na sua mesa, coloca um cafezinho para cada um, no meu caso um copo de coca bem gelado, pãozinho de queijo, pãozinho com manteiga, pãozinho com mortadela, croquetinho, coloca ali e falem do céu. Falem de Jesus. Falem da vitória, falem da presença, falem do amor, falem da salvação, falem do porvir, falem do Espírito Santo de Deus, falem da obra maravilhosa que Jesus Cristo realiza. Nossa, um pernilongo, safado. Não é para você falar de pernilongo, safado. Não é para você falar de pernilongo, que apareceu aqui. Isso está em Efésios capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu acho que eu comentei isso hoje. Mas vale a pena frisar. Então, vamos voltar lá para o texto. Aí, ó, o Ramires já marcou. Laís e Juan, café gospel. Já era. Não existe opressão e tristeza que permaneça num café gospel. Não existe. O café é secundário, né? O café é só uma desculpa para comunhão. Ontem eu tava bem chateadinho com algumas coisas e eu chamei um amigo meu e falei, cara, vamos fazer uma carninha? Nossa, tá acabando a bateria do celular. Pera aí.
Aí ele veio pra cá. Com álcool na mão, tá, gente? Fiquem tranquilos quanto a isso. Estamos nos cuidando. Fizemos uma carninha ali fora. Ele trouxe a carne. Ele, né, fez uma farofinha. Aí ele ficou aqui dentro com a mulher dele, conversando. Eu fiquei ali fora com ele. Falamos de Jesus. Confessei algumas coisas. Ele confessou umas coisas. Cara, ó, meu espírito foi lá pra cima. Quem tem um amigo que traz Jesus para sua vida, você tem mais do que um tesouro. Porque se tem uma coisa rara hoje, são amigos que te trazem Jesus. Amigos que te trazem Jesus. Isso é um presente do céu. Se você tem um amigo desse, trate-o com preciosidade, viu? Trate-o como uma joia preciosa. Ame, cuide, porque é muito raro amigos de verdade. Pessoas que precisam de você tem um monte. Mas amigos que dão a vida por você conta na mão. Mas vamos lá, que o assunto não é amigos hoje, né? Então, estamos firmes como? Cingindo os lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, já falei sobre isso, os calçados da preparação do evangelho, podia falar mais sobre isso, mas já tem 1h20. O escudo da fé, com o qual podeis apagar os dados do maligno. O escudo da fé é você se proteger com a palavra e com a esperança. Porque muitas situações, na hora, elas estão críticas. Eu tive problemas muito grandes no início de casório. Porque aquela dificuldade, eu não namorei com a Elinéia, né? Nós nos vimos 30 dias. A gente casou em 6 meses, mas a gente se viu 30 dias. Eu não a conhecia. A gente foi se adaptando. Então aqueles primeiros dias vinha as influências do diabo. Larga, desiste, abandona. Então era influência, era opressão, ficava triste, briga. O primeiro ano foi muito difícil. Só que qual é o escudo da fé? O escudo da fé é em Jesus. Há possibilidade de melhora. Em Jesus há uma esperança. Eu buscando a Deus, ela buscando a Deus. Hoje eu vivo com a Elinéia uma intimidade, uma amizade que é um milagre. A gente hoje é muito amigo. Hoje eu e a Elinéia, nós temos um prazer de estarmos juntos que no primeiro ano a gente não tinha. Mas isso, se não fosse essa capacidade de ver lá na frente através da fé, você desiste. Se você colocar como realidade a situação na qual você se encontra agora, você desiste. E a situação que você está, se é uma situação triste, não é isso aqui que você... Não é isso que Deus tem para você. O deserto é um período. Olha só o que ele fala aqui no comecinho. Quer ver? Fortalecei-vos no Senhor. Aqui, ó, verso 13. Para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficarem firmes. Esse havendo feito tudo é havendo cumprido o dia mau. Então o dia mau passa, tá? O dia mau passa. Se você olhar o dia mau, você desanima. Mas se você olhar com a esperança de que o dia mau passa, aí você não desanima. Aí você não para. Aí você insiste. Aí você persiste. Aí você permanece. E aí você colhe. Vamos continuar. Também tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é o capacete da salvação? O capacete é a mente, é uma figura da mente. Satanás, ele tem uma arma. Nossa, Deus, é muita coisa. Satanás, ele tem 3 grandes áreas de ataque, tá? Ele, eu falei aqui dos não vou chamar de... Aqui é a área, eu vou chamar de 3 armas. Ele tem 3 armas. Primeira arma é carnal. Segunda arma é nos olhos. E terceira é na mente. Lembra quando Satanás ele tenta Eva? Ele fala: a fruta é boa para comer, ela é desejosa, é desejável de se olhar e vai fazer com que você seja como Deus. Então Satanás ele fez isso com Jesus. Primeiro ele foi, transforma a pedra em pão. Ele tentou mexer com a carne de Cristo. Depois ele falou: olha os reinos desse mundo, eu te dou. Terceiro ele disse: se você é filho de Deus mesmo, pula daqui para ele te guardar. Então Satanás ele vai te atacar na carne.
Se ele não conseguir, ele vai te atacar nos olhos, a cobiça do que você vê. E terceiro, ele vai tentar atacar na tua mente. Esse ataque da mente é o pior, porque aqui ele vem questionar, sabe o quê? O que ele coloca em xeque? Se você é filho mesmo. Essa é a provocação dele. Ele quer fazer você esquecer que você é filho. Então o ataque de Satanás na mente, ele está ligado à identidade. Tirar de você a identidade de quem você é. Então, quando você vê uma situação difícil, o primeiro pensamento é, mas será que Deus está cuidando de mim? Será que Deus está me vendo? Será que Deus está me salvando? Será que Deus está me livrando? Será que Deus se importa comigo? Esse tipo de ataque na mente é para tirar a tua identidade. Porque se você souber quem é a sua identidade, que você é filho, que você é amado, que você é guardado, que você é protegido, cara, você não vai ter dúvida nenhuma de que você é filho. E como é que eu respondo isso? Capacete da salvação. O capacete da salvação é: Cristo me salvou, Cristo habita em mim, Cristo mora comigo, Cristo vai me levar, meu nome está escrito no livro da vida, eu tenho uma morada celestial. Esse é o capacete da salvação. Estou falando muito superficialmente. E último, a espada do Espírito, o ataque. Palavra de Deus, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, some. Em nome de Jesus, está vencido. A espada do Espírito é a autoridade que você tem para profetizar. É a autoridade que você tem para repreender o demônio. É a autoridade que você tem para trazer bênção. Bota a mão na cabeça do seu filho e fala: em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, enche a vida dessa criança, enche a vida desse menino, enche a vida dessa menina. Você vai ver se ele não vai dormir bem. Você vai ver se o seu filho não para com as crises de noite. Você vai ver se seu filho não para de ter pesadelo. A tua esposa está dormindo mal, tua esposa? Bota a mão na cabeça dela e vem com a palavra de Deus, em nome de Jesus, escolhida de Deus, amada de Deus, esposa que Deus me deu. Não permito que Satanás toque na vida dela. Está repreendido em nome de Jesus. A palavra de Deus me dá autoridade. Você vê se a sua mulher não vai começar a ficar mais bonita até, dormindo bem, mais feliz, mais carinhosa. E quem colhe isso? Você. Quando a sua esposa está bem, igual um vasinho de flor. Rega, cuida, aduba. Você vê o tamanho das flores floridas e do perfume que ela vai exalar, e quem vai colher isso é você, seu tonto. Mulher, você também pode fazer isso pela sua casa. Ore pela sua casa, profetize pela sua casa, repreenda todo Satanás. Lógico que esse papel é do homem, esse papel é do sacerdote. O homem tem que guardar a casa dele orando e profetizando, mas se o seu marido não faz, faça você, porque o Espírito Santo que habita nele habita em você também, tá bom? Espada do Espírito. Ai, que medo. Não tenho medo, porque em Jesus Cristo Ele me guarda e me livra. Ai, estou muito ansioso. Em nome de Jesus, não vou andar ansioso, porque o Senhor sabe tudo que eu preciso. Ai, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Pai, eu não preciso saber. Só preciso saber que o Senhor me guarda. A espada do Espírito, ela bate, ela arrebenta a cabeça do diabo, para que ele não perturbe a tua vida. Eu poderia falar muito mais. Eu falei muito superficialmente, mas... Aí você lê na sua casa, faz mais. Deixa que o Espírito Santo vai falar com você também. Cansei. Amém, amém e amém. Nossa, ficou uma bagunça isso aqui, gente. Como é que eu fecho isso aqui? Fecha, fecha. Aqui, agora sim. Quero terminar agora orando com vocês, né? Melhor coisa que a gente faz. Vamos orar. Vamos terminar porque, olha, 1h40 de ao vivo. Graças a Deus. E olha que amanhã ainda tem mais. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ao vivo de hoje. Muito obrigado pela palavra de hoje. Pai, que nós possamos andar, Pai. Nos ajude, Senhor, a tomar autoridade e sair do vitimismo, das justificativas. O tempo de justificativas e o tempo de desculpas e o tempo de vitimismo já foi. Não dá mais tempo. Pai, agora a gente tem que se levantar primeiro para nos cingir com a verdade. Depois, Pai, para usar a couraça da justiça. Meu Pai, para calçar as sandálias do Evangelho das boas novas, meu Pai. Levantando o escudo da fé, colocando o capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus, que esmiuça a cabeça do diabo. Pai querido, nos torne, nos faça, nos ajude a sermos filhos mais maduros, Pai.
termos mais tempo investido contigo, mais amizade contigo, que a gente consiga perceber, Senhor, quando que Satanás está tentando nos oprimir, quando que ele está tentando influenciar, quando ele está atacando a nossa mente, que a gente saiba fugir quando é necessário, que a gente resista quando for necessário, que a gente ataque quando necessário. Senhor, não queremos viver no pecado, não queremos o inconformismo, Pai. Eu não aceito viver menos do que o Senhor tem para mim. Quero mais, Senhor, quero mais experiência, quero mais almas, quero mais pessoas ouvindo, quero cuidar de mais pessoas, quero viver mais, Senhor. Não aceito o que eu tenho hoje, quero mais, Senhor, mais. Queremos mais de Ti, mais, queremos viver mais para Te honrar, em nome de Jesus. Que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor alegre o teu coração. Se você quiser, aqui está o meu e-mail. Manda um e-mail para mim. Você pode fazer sua pergunta, né? Não sei que dúvida que você venha ter. Ou então você pode pedir as crônicas. Ficou muito legal essa última. Sobre consulta aos mortos e a morte e as lembranças no céu. Ficou muito legal essa crônica, você vai aprender bastante. E se você quiser que essa obra não pare, manda um e-mail para mim também. Porque no finalzinho das crônicas tem lá os dados do banco. Se você quiser que essa obra não pare, porque essa obra a gente não tem ajuda de ninguém, de igreja nenhuma. São vocês que abençoam. Se o Senhor não quiser, essa obra vai parar. Mas se o Senhor quiser, pessoas vão ser tocadas e vão abençoar. Para que essa obra não pare nunca, em nome de Jesus. Eu não quero parar, só vou parar se o Senhor quiser. Estou aqui para servir. Amém? Amo vocês, gente. Beijos, beijos. Até o próximo ao vivo. Segunda-feira, tá bom? Segunda-feira, já fiquei esperto. 22 horas. Amém e amém.